E aí vem o cruzamento do Payet, um lance muito polêmico. Eu acho que é um lance difícil. Eu não consigo tratar como absurdo de forma alguma. Eu acho um lance difícil, principalmente porque a regra de mão no Brasil ela virou uma grande incógnita. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Na partida contra o Palmeiras, por exemplo, na Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras agora, teve uma mão do Murilo esticada e que ignoraram o pênalti. Ignoraram um pênalti claro. E aí eu vi comentaristas, especialistas de arbitragem, falando que, na verdade, ignorar o pênalti foi a decisão correta, que não foi pênalti. No primeiro turno, a gente vê um chute do Verratti direto na mão do Manuel, e o Manuel com o braço, sem ser colado no corpo, e esse pênalti foi ignorado. Na minha visão, naquele momento lá, o Vasco foi prejudicado. O Vasco teve um claro lance de pênalti que não foi marcado dentro do Maracanã. E hoje, eu vou ser muito honesto com vocês, a jogada tem muitos elementos, a bola bate assintosamente na mão do Léo, mas segundo a regra, se bate na mão do cara que não fez o gol e sobra para um jogador que fez o gol, e caso essa mão não seja intencional, a regra diz que é gol. E mais uma vez, repito, a regra diz isso, só que a regra é interpretada diversas vezes de forma diferente, porque a arbitragem do futebol brasileiro é uma vergonha. Em uma hora ela vai te beneficiar e na outra hora ela vai te prejudicar. E aí vem um segundo momento do lance que ficou no primeiro momento inconclusivo nas câmeras que foram mostradas realmente quando o lance aconteceu, sobre uma mão do Verratti. E aí a regra diz que quando o jogador que faz o gol, mesmo ele tocando acidentalmente com a mão na bola, o gol tem que ser anulado. Essa pelo menos é a última recomendação das regras do futebol. E a grande verdade é que, inicialmente, a mão do Verratti ela não tinha conclusão com as imagens que a gente viu. Só que no intervalo da partida, o Premier, no caso o Sport TV, que é o detentor dos direitos da transmissão, ele mostra uma outra câmera que, na minha visão, dá para ver que, de fato, o Verratti, a bola resvala na mão dele. Então eu estou entrando aqui no mérito, gente, que, na minha opinião, tá? Isso aqui eu não estou falando de regra. O gol já teria que ser anulado, na minha opinião, na mão do Léo. Porque a mão do Léo é assintosa. Se essa é a regra, desculpa, a regra é uma merda. Porque o Léo, claramente, mesmo sem querer, ele tá com o braço mais aberto, a bola bate assintosamente na mão dele e sobra pro Verratti fazer o gol e ele faz o gol. No mundo ideal, no meu entendimento de futebol, tá, gente? No meu entendimento de futebol. Eu não tô aqui pra brigar com a regra nem nada. Mas eu acho a regra uma merda, tá? Eu acho a regra uma merda. No meu entendimento de futebol, o gol já teria que ter sido anulado na mão do Léo. Porque ele bate com a bola na mão do Léo e a bola sobra pro Verratti. Aí você se debruçando sobre a regra, você consegue perceber que o Verratti, a bola toca na mão do Verratti. Eu acho que a gente tá aqui, eu não tô aqui, por mais que eu esteja aqui com essa cruz de malta aqui, com orgulho imenso de estar com essa cruz de malta, como sempre estive na minha vida, eu sou jornalista. E principalmente, eu não sou maluco. Eu não vou brigar com a imagem. Tem uma imagem que, inclusive, meu amigo Vitor Canedo, um abraço para ele, ele mostra lá no Twitter que claramente a bola bate na mão do Verratti. Então, pela regra, o gol teria que ter sido anulado. Eu acho que o Fluminense foi prejudicado, tá? Eu acho que o Vasco, nesse gol, foi beneficiado. Agora, mais uma vez, isso só serve de exemplo para aqueles que sempre falam sobre a arbitragem no sentido de chorar, para aqueles que debocham quando são beneficiados, para aqueles que gostam de rir, gostam de gozar, gostam de se beneficiar quando tem um erro a favor. Mostra para vocês que a justiça, ou melhor, a divina, digamos assim, não a justiça do futebol, ela tarda, mas não falha. E, infelizmente, essa justiça divina do futebol, ela tarda, mas não falha, não é por uma coisa boa que eu tô falando. É porque a arbitragem do futebol brasileiro, desculpa, é uma vergonha. É uma arbitragem, uma das piores dos campeonatos de nível mundial como é o brasileiro. A gente tem um produto do futebol brasileiro aqui que deveria e muito ser valorizado dentro do nosso país. E não só no nosso país, como no mundo. A gente, infelizmente, deixou de ser o país do futebol há muito tempo e por várias questões, mas uma delas, sem dúvida alguma, passa pela arbitragem do futebol brasileiro. E eu me sinto muito confortável de falar isso, porque eu faço um programa no SBT Esporte Rio todo dia, de segunda a sexta, a partir de 1h, onde eu falo constantemente sobre a arbitragem brasileira. Não só quando o Vasco é
prejudicado, mas também quando o Vasco é beneficiado. E a arbitragem do futebol brasileiro, em outras palavras, me desculpa aqui, eu nem gosto de usar esse termo, mas é um lixo. É uma vergonha. A arbitragem do futebol brasileiro é horrorosa. E a gente vê, infelizmente, Anderson Daronco, um cara que claramente é envolvido em vários e vários jogos importantes, sempre aparecendo mais do que o próprio jogo, sempre querendo ser um terceiro elemento, quando os dois principais elementos tinham que ser os times, o Vasco e o Fluminense, o Flamengo e o Palmeiras, o Botafogo e o Bahia, o Atlético e o Cruzeiro. As coisas, esse é o futebol. Os times têm que aparecer, não o árbitro. Não o árbitro. E semana após semana, dentro do futebol brasileiro, a gente está sempre falando dos árbitros. Porque eles são horrorosos. Eles são horrorosos. Eles não têm critério. E o Anderson Daronco é, digamos assim, o líder dos árbitros sem critérios. Ele é um cara que consegue estragar um jogo em um lance. Até quando ele acerta, ele consegue estragar o jogo. É complicadíssimo. É um jogador... É um árbitro assim que irrita qualquer torcedor. Não é o Fluminense, não é o Vasco, não é ninguém. É um árbitro que irrita qualquer torcedor. Só que ele é só mais um. Ele é só mais um. E é claro, se liga nesse recado da Simples Reserva. A Simples Reserva é uma das parceiras do canal do Pedrosa e tem qualidade de reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, rapaziada, a qualidade reserva, cupom Pedrosa10, você tem 10% de desconto aqui na Simples Reserva e aquele recado de sempre, link na descrição ou aqui, clicando no QR Code que fica aqui na tela. Lembrando a você também que quem fez a fezinha na KTO, que eu coloquei lá no meu Instagram, que eu coloquei lá no meu Twitter, ganhou, ó, dinheirinho, porque na KTO você utiliza o cupom Pedrosa e você ganha 20% de cashback no seu primeiro depósito. Então, na KTO, KTO.com, você tem as melhores odds do mercado e a KTO é a grande parceira do canal do Pedrosa. Se você puder me dar essa moral aí se cadastrando lá com o cupom Pedrosa, eu vou ficar muito feliz. Então, para o torcedor que lá no primeiro turno ficou, ai meu Deus, não quero saber de nada, bateu na mão do Manuel, foda-se, tá chorando, chororô, não sei o que, isso serve para você. Porque hoje você tá aí na sua casa num sábado frio, lamentando, porque o Vasco teve um gol que, teoricamente, deveria ser anulado. E lá no primeiro turno, o Vasco teve um pênalti que teria que ter sido marcado, e não aconteceu. Lá no primeiro turno você estava rindo, agora você está chorando. E isso só serve para mostrar o quê? Que enquanto os clubes não se unirem, enquanto os clubes só saírem para reclamar na hora que os próprios times forem prejudicados, sabe o que vai mudar dentro do futebol brasileiro? Novamente, me desculpa a expressão, porra nenhuma. Porra nenhuma. Porque enquanto os árbitros do futebol brasileiro não forem profissionais, não tiverem a arbitragem como profissão, e não eles, eu sou bombeiro e árbitro, eu sou educador físico e árbitro, eu sou químico e árbitro, eu sou recepcionista e árbitro. Enquanto eles viverem paralelamente com a arbitragem sendo apenas mais um a fazer dele, mais uma tarefa, sabe o que vai continuar acontecendo dentro do futebol brasileiro? E isso aqui, eu estou excluindo qualquer tipo de manipulação e tudo mais, que eu sou um cara que eu sempre falo aqui, sempre falo isso aqui. Eu não acredito em teoria da conspiração, eu acredito num fato. E o fato é que a arbitragem do futebol brasileiro é uma merda. É uma merda. Enquanto a CBF e, obviamente, os clubes não cobrarem uma profissionalização para que esses árbitros se dediquem intensamente apenas a serem árbitros, nós não vamos evoluir.
E nós não vamos evoluir porque tem muito a ver também com as próprias posturas dos clubes do futebol brasileiro. Sabe o que o Vasco deveria fazer hoje? Se o Vasco se sentisse realmente um clube, e eu nem tô culpando o Vasco porque todo mundo faz isso, tá? Mas eu só tô dando um exemplo aqui. O Vasco teria que ir lá, chegar no Fluminense, a gente corrobora com isso. Assim como vocês foram prejudicados hoje, a gente foi prejudicado no primeiro turno. Como é que vai acontecer? A gente vai continuar tendo clássicos aqui entre Vasco e Fluminense, entre qualquer time, sempre com erro de arbitragem, beneficiando e prejudicando o outro? É assim que os nossos campeonatos vão ser decididos? É assim que os nossos jogos vão ser decididos? Peraí, o futebol brasileiro gira um dinheiro surreal. A gente está falando de cifras astronômicas. Astronômicas. Será que não é possível chegar e fazer uma comissão de arbitragem profissional? Assim como eu falo sempre, e bato sempre na tecla do gramado. Como é que um futebol brasileiro que paga 100, 200 milhões em um jogador de futebol, como é que um time que paga 100, 200 milhões de um jogador de futebol não consegue ter a porra de um gramado decente no seu próprio estádio? Me explica isso. Me explica isso. Porque aqui a gente está sempre achando as coisas normais. Ah, o Vasco jogou na lama contra o Grêmio. Ah, tá bom, a culpa foi do Vasco que não jogou. Ah, o Vasco jogou lá no gramado da Arena MRV, todo esburacado. Ah, a culpa é do Vasco que não jogou. Ah, o Vasco jogou lá no Mané Garrincha, machucou Jair, machucou Paulinho. Ah, a culpa não é de ninguém. A culpa não é de ninguém. Nunca é de ninguém a culpa. Nunca é de ninguém a culpa. Entendeu? Então, assim, e pra você, ainda vou deixar claro aqui pra você, tá? Já falei pra vocês aqui. Quem me conhece, quem assiste minhas lives aí já tem tempo. Eu não estou aqui com toda a educação do mundo pra falar o que você quer ouvir. Se você veio aqui pra poder ouvir o que você já tem como opinião formada, desculpa, você veio ao lugar errado. Eu não tô aqui porque eu sou vascaíno pra falar o que você quer ouvir. Pra mim o gol foi irregular. Pra mim, pelas imagens que eu vi, a bola bate na mão do Verratti e o Vasco faz o gol. Assim como bate na mão do Léo, mas aí é uma questão da regra, não era para ser invalidado. A partir do momento que bateu na mão do Verratti, o gol foi irregular. Assim como já falei aqui, que o Vasco foi prejudicado no primeiro turno quando a bola bate na mão do Manuel e o pênalti não é marcado. Se você vier aqui para escutar o que você quer ouvir, veio ao lugar errado. Veio ao lugar... Ai, Pedroso, mas você não é vascaíno. Vai cagar, porra. Vai cagar, porra. Não é porque eu sou cego, que eu sou doente, que eu não sou doente, que eu não brinco com imagem, que eu não sou vascaíno. Vai cagar. Quem é você pra querer contestar o fato de eu ser vascaíno ou não? Me desculpe, porra. Me desculpe. Vai cagar, porra. A verdade é pra não falar outra coisa. Pra não falar outra coisa. Então, assim, você pode ter sua opinião, ponto. Chega, fica com sua opinião. Agora... Se você quer ter um debate decente no campo das ideias, a gente vai debater. Agora, esse negócio patético, essa babaquice de fulano não é vascaíno porque fulano não falou que é em prol do Vasco. Vai cagar, porra. Vai cagar, tá? Beleza?